Então ele disse: você precisa ver o que está prestes a acontecer. Antes de perguntar, o mundo ao meu redor se dissolveu. As paredes do meu quarto, a tempestade lá fora, até mesmo o corpo deitado na minha cama. Tudo isso se dissolveu como a névoa diante do sol nascente. Meu espírito foi puxado para cima, cada vez mais alto, mais rápido do que o próprio pensamento. Minha respiração ficou presa na garganta quando percebi que estava deixando tudo para trás, levado pela presença daquele que havia chamado meu nome. Então aconteceu. Um som diferente de tudo que eu já tinha ouvido encheu os céus. Não foi ouvido apenas com os ouvidos, foi sentido nos ossos, na própria alma. Um toque de trombeta, alto, penetrante, sacudindo os céus e a terra de uma vez. No momento em que soou, tudo mudou. Em um instante, vi sepultura se abrindo por toda a terra, caixões se despedaçando, o solo tremendo, e dele se levantaram pessoas vestidas com vestes de luz. Seus rostos estavam cheios de alegria, seus corpos brilhavam e disparavam para o céu como faíscas de uma chama poderosa. Ao mesmo tempo, vi pessoas ainda vivas sendo arrebatadas também, desaparecendo num piscar de olhos. Ele disse suavemente: estou os levando para casa. Chorei incontrolavelmente. O dia chegou e muitos não estavam prontos. Vai e avise-os. Olhei novamente para a terra e em meu espírito a data queimava como fogo. 23 de setembro, o dia do arrebatamento, o dia em que o mundo mudaria para sempre. Vi o arrebatamento acontecer em 23 de setembro. Vi o mundo depois e não posso ficar em silêncio. Se você está ouvindo minha história, não é tarde demais para você. Não espere como eu esperei. Não endureça seu coração com medo ou orgulho. Jesus é real. Ele está vivo. Ele voltará e somente aqueles que pertencem a ele o ouvirão. A paz, irmãos. A paz do Senhor Jesus para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, vamos estar colocando mais um testemunho, meus irmãos. Vamos estar colocando aqui o testemunho de uma irmã muçulmana que se converteu a Cristo e Cristo mostrou para ela o arrebatamento da igreja. Essa irmã, igualmente muitos outros, tem orado a Cristo, perguntando sobre o arrebatamento, o que ele tem mostrado o arrebatamento. Comigo foi assim, irmãos, quando eu tinha 18 anos, quando eu fui morar sozinho, a primeira coisa que Cristo me mostrou foi o arrebatamento. Cristo, ele conhece quem é dele, irmãos. Ele sabe quem crê na palavra dele. A palavra fala que, Cristo, ele fala na palavra que as ovelhas dele ouvem a voz dele e o seguem. Então, quando Cristo mostrou para mim o arrebatamento, Cristo, ele sabia que eu ia crer até o último dia. Igualmente essa irmã muçulmana, ela se converteu a Cristo, Cristo mostrou para ela o arrebatamento. Só que mostrou por agora, para setembro, irmãos, de 2025. Ela falou que foi muito forte, ela ficou extremamente impactada, irmãos, durante o sonho. Ela ficou extremamente impactada dentro do sonho quando Cristo mostrou para ela. Por quê? Porque mostrou data também. Mostrou 23, 24 de setembro. Só que essa irmã aqui, ela conta no testemunho, ela se auto-justifica, dizendo que ela está apenas contando, irmãos, o que ela recebeu de Deus. Ela não está batendo martelo, ela está apenas contando. E a gente tem que contar, irmãos, a gente não pode se calar. A palavra de Deus fala que se a gente ficar quieto, Deus colocaria até as pedras para aclamar a vinda de Cristo. E quando a gente prega o arrebatamento, nós estamos falando da vinda de Cristo. Nós estamos falando do encontro de Cristo, Jesus com a noiva, nos ares, nas nuvens, porque é o nosso encontro com Cristo, irmãos, vai ser nos ares, não vai ser aqui na terra. Quando Cristo ele voltar para a terra, ele volta para os judeus, ele volta para governar no milênio. O encontro da igreja com Cristo é nas nuvens, irmãos. Por quê? Porque entraremos com Ele, um céu de glória, numas bodas de cordeiro que já está pronto para um casamento maravilhoso. É para isso que a noiva encontra com Cristo nas nuvens, para que a gente possa ser recebido por Cristo e entrar com o noivo no céu, irmãos, onde já está tudo pronto para receber a igreja. Então, nosso encontro com Cristo é nos ares. Quando a gente volta com Cristo, e Cristo ele volta para os judeus, ele pisa na terra, aí ele começa a governar por durante 1000 anos. Então, vamos estar vendo aqui esse testemunho dessa irmã muçulmana convertida a Cristo, e Cristo mostrando para ela o arrebatamento da igreja em setembro, numa festa de trombetas. Vamos estar vendo aqui. Deus abençoe a todos.
Jamais esquecerei a noite em que minha vida chegou ao fim. E, no entanto, foi também a noite em que tudo realmente começou. Meu nome é Amina. Nasci em um lar muçulmano, onde a religião não era uma questão de escolha, mas de sangue. Meus pais me ensinaram as orações, os rituais e as regras. Eu os segui, mas sempre com o coração vazio. Bem no fundo, eu lutava com perguntas que não ousava fazer em voz alta. Por que eu me sentia tão vazia mesmo depois de me ajoelhar para orar? Por que parecia que Deus estava tão distante, inalcançável, não importa o quanto eu tentasse? Aprendi a manter esses pensamentos enterrados porque, na minha família, duvidar era desonrar, e a desonra podia custar tudo. Naquela noite, 22 de setembro, o ar estava pesado. Uma tempestade se formava lá fora, trovões ribombando como uma batida de tambor no céu. A chuva batia na minha janela e eu me sentia estranhamente inquieta, como se algo invisível estivesse pairando sobre mim. Tentei me acalmar, dizendo ao meu coração que não era nada, apenas mais uma noite agitada. Mas então aconteceu. Uma dor aguda apertou meu peito, repentina e implacável, como garras cravando-se em meu coração. Respirei fundo, segurando meu peito, cambaleando em direção à minha cama. A dor se espalhou pelo meu corpo como fogo e, antes que eu pudesse gritar por socorro, a escuridão me engoliu por inteiro. Quando abri os olhos, pensei que tinha acordado, mas não estava acordando. Era algo completamente diferente. Fiquei ao lado da minha cama, olhando para mim mesmo, deitado imóvel, meu corpo sem vida. Meus lábios estavam pálidos, meus olhos fechados, minhas mãos ainda agarradas aos lençóis. O pânico se apoderou de mim. Gritei, mas nenhum som saiu. Estendi a mão para o quarto da minha mãe, mas minhas pernas não se moveram. Era como se eu não tivesse peso. Uma sombra de mim mesmo, preso no mesmo espaço, mas não mais parte dele. O medo me agarrou com tanta força que pensei que iria me despedaçar. E então aconteceu. O quarto se encheu de uma luz tão brilhante que penetrou em minha alma. Não era como a luz do sol. Era mais puro, mais forte, suave, como se vivo estivesse. Caí de joelhos, protegendo meu rosto porque não conseguia suportar. Cada parte de mim parecia exposta, como se nada pudesse ser escondido. Meus pecados, minhas dúvidas, minha vida, tudo estava nu diante daquela luz. E então ouvi uma voz. Era gentil, mas carregava uma autoridade além de qualquer coisa humana. Era uma voz que fazia as paredes da sala tremerem. Amina, ela chamou. Meu nome foi pronunciado apenas uma vez, mas naquele momento, foi como se cada fibra do meu ser o reconhecesse. Virei minha cabeça lentamente, apavorada com o que poderia ver, mas incapaz de resistir. E lá estava ele, um homem vestido de branco, seu rosto brilhando mais que o sol da manhã. Sua presença me dominou. Meus joelhos dobraram e eu me curvei, tremendo incontrolavelmente. Eu não precisava que ninguém me dissesse quem ele era. De alguma forma, bem no fundo eu já sabia. Este era Jesus, aquele sobre o qual eu havia sido avisada. Minha família o considerou apenas um profeta, não para ser adorado. No entanto, naquele momento, todos os avisos, todos os ensinamentos caíram por terra. E o que estava diante de mim não era apenas um profeta. Era o Senhor. Seus olhos se fixaram nos meus. Olhos que ardiam com fogo, mas também brilhavam com um amor que eu nunca tinha conhecido. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu sussurrava, Jesus. O nome soou estranho em meus lábios, mas tão certo como se fosse a palavra que meu coração estava esperando para dizer a vida toda. Ele se aproximou, estendendo a mão em minha direção. A luz ao redor dele era quase insuportável, mas sua mão parecia convidativa e segura. Não tenha medo, ele disse. Suas palavras afundaram em mim, acalmando a tempestade dentro do meu peito. Meu medo derreteu, substituído por outra coisa, maravilha, reverência e uma dor profunda e inexplicável. Então ele disse, você precisa ver o que está prestes a acontecer. Antes de perguntar, o mundo ao meu redor se dissolveu. As paredes do meu quarto, a tempestade lá fora, até mesmo o corpo deitado na minha cama. Tudo isso se dissolveu como a névoa diante do sol nascente. Meu espírito foi puxado para cima, cada vez mais alto, mais rápido do que o próprio pensamento. Minha respiração ficou presa na garganta quando percebi que estava deixando tudo para trás, levado pela presença daquele que havia chamado meu nome. E naquele momento, eu soube que isso era apenas o começo do que ele estava prestes a me mostrar. Senti o vento da eternidade passando por mim enquanto tudo que eu conhecia desaparecia. A terra ficou menor abaixo de mim até que fiquei suspenso acima dela, pairando em um lugar que parecia infinito e assustador. Meu coração disparou. Olhei para baixo e vi cidades brilhando com luzes, oceanos cintilantes, montanhas imponentes. Mas algo sobre tudo isso parecia frágil, como se estivesse esperando por um abalo repentino.
Então aconteceu. Um som diferente de tudo que eu já tinha ouvido encheu os céus. Não foi ouvido apenas com os ouvidos. Foi sentido nos ossos, na própria alma. Um toque de trombeta, alto, penetrante, sacudindo os céus e a terra de uma vez. No momento em que soou, tudo mudou. Em um instante, vi sepulturas se abrindo por toda a terra, caixões se despedaçando, o solo tremendo, e dele se levantaram pessoas vestidas com vestes de luz. Seus rostos estavam cheios de alegria, seus corpos brilhavam e disparavam para o céu como faíscas de uma chama poderosa. Ao mesmo tempo, vi pessoas ainda vivas sendo arrebatadas também, desaparecendo num piscar de olhos. Uma mãe segurava seu filho no mercado e, de repente, ambos desapareceram, deixando apenas suas roupas para trás. Um homem dirigindo um carro desapareceu, o veículo rodopiando descontroladamente. Nas escolas, crianças sumiram de suas carteiras. Professores saíram gritando em confusão. Nas casas, nos escritórios, nas ruas, pessoas desapareceram por toda parte. A trombeta continuou ecoando, sacudindo todos os cantos do mundo, e percebi que estava assistindo ao arrebatamento. Jesus estava ao meu lado, seu olhar fixo na cena. Seu rosto era radiante e solene, como se aquele momento carregasse alegria e tristeza. Esta é a reunião do meu povo, ele disse suavemente. Estou os levando para casa. Chorei incontrolavelmente, o som dos meus soluços se perdeu no caos abaixo. Eu queria ir com eles, me levantar, ser revestido daquela mesma luz, mas meu corpo não se movia. Fiquei onde estava observando, com a saudade quebrada. Meu coração clamava, por que não eu? Por que não vou com eles? Aspas. Jesus voltou seus olhos para mim e, quando me olhou, senti como se toda a minha vida estivesse exposta diante dele. Cada momento que eu tinha escondido, cada medo, cada segredo. Porque você nunca acreditou de verdade, disse ele, com a voz terna e firme. Você buscou a verdade, mas temeu os homens mais do que a mim. Você ansiava por respostas, mas tinha vergonha do meu nome. Você ouviu os sussurros do meu espírito, mas o silenciou. Você quis agradar sua família mais do que seu Criador. Suas palavras me perfuraram como uma espada. Caí de joelhos no céu, clamando, Senhor, eu não sabia, eu não entendia. Mas, lá no fundo, percebi que sempre soube, sempre o senti chamando nos lugares secretos do meu coração. Eu estava com muito medo de deixar ir. Enquanto chorava, olhei novamente para o mundo abaixo. O caos irrompeu por toda parte. Aviões sem pilotos despencaram dos céus. Carros sem motoristas colidiram nas rodovias. Pessoas que ficaram para trás gritaram de terror, correndo para as ruas, clamando por respostas. Famílias desabaram em desespero, agarrando as roupas de seus entes queridos que se foram. Nações tremeram, sirenes soaram, o mundo girou em confusão em um único momento, mas aqueles que foram levados, eles se levantaram com alegria estampada em seus rostos. Seus olhos se ergueram em direção à luz, em direção a Jesus. Eu os vi reunidos nas nuvens, multidões incontáveis brilhando como estrelas. Suas risadas, suas canções, seu alívio encheram os céus como uma melodia de esperança. Eu ansiava estar entre eles, sentir aquela liberdade, aquele amor, mas fiquei ancorado, incapaz de me levantar. Jesus colocou sua mão suavemente em meu ombro e naquele toque senti tanto sua tristeza quanto sua misericórdia. Estou lhe mostrando isso não para condená-lo, mas para que você possa contar aos outros que o que viu é real. O dia chegou e muitos não estavam prontos. Vai e avise-os. Olhei novamente para a terra e em meu espírito a data queimava como fogo. 23 de setembro, o dia do arrebatamento, o dia em que o mundo mudaria para sempre. Eu não conseguia parar de chorar. Queria implorar a ele por outra chance de implorar por misericórdia. Perguntar se eu ainda poderia ir, mas tudo o que pude fazer foi cair de rosto diante dele, tremendo, quebrantado, desejando ter acreditado quando ainda tinha tempo. A visão mudou novamente e, de repente, eu não estava mais acima da terra assistindo as pessoas se levantarem. Em vez disso, fui levado adiante para o que pareceram dias, talvez semanas após o arrebatamento. O mundo não era mais o mesmo. As cidades estavam cheias de caos. Pessoas correndo nas ruas, famílias gritando em angústia. Vi mães segurando as roupas de crianças que tinham desapareceram, balançando para frente e para trás como se o tecido pudesse trazê-los de volta. Pais choravam abertamente nas ruas, com o orgulho quebrado, a força perdida. Bairros inteiros estavam vazios em alguns lugares, enquanto em outros o desespero pesava tanto que era quase insuportável olhar para aquilo. Governos se apressaram. Canais de notícias exibiam em telões gigantes tentando explicar o que havia acontecido. Alguns diziam que era uma abdução alienígena em massa. Outros diziam que era um estranho fenômeno natural. Cientistas apareciam na televisão
televisão, tropeçando em teorias, desesperados para acalmar o mundo, mas nada conseguia acalmar a dor. Nada conseguia desfazer a realidade de que milhões se foram em um instante. O pânico se espalhou como um incêndio. Os mercados quebraram. Nações fecharam suas fronteiras. Soldados patrulhavam as ruas, mas até eles pareciam perdidos, como se também estivessem procurando por alguém que havia desaparecido. Então, no meio da confusão, vi um homem se destacar. Diferente de todos os líderes que conheci, carismático, suave com suas palavras, oferecendo paz e união quando o mundo estava desmoronando. As pessoas o ouviam, desesperadas por respostas, desesperados por esperança, e ele as deu a eles. Promessas de reconstrução, de segurança, de uma nova ordem mundial. Multidões o aplaudiram, líderes o acolheram e até mesmo aqueles que antes eram inimigos apertaram as mãos sob sua influência. Mas quando olhei em seus olhos, um arrepio percorreu meu corpo. Havia algo escondido ali, algo escuro, como uma sombra por trás de seu sorriso. E embora ele prometesse paz, meu espírito gritava que era mentira. Este era o enganador, aquele sobre o qual as escrituras haviam alertado, o anticristo. Meu coração se partiu quando percebi o que estava vendo. Aqueles que ficaram para trás, aqueles que rejeitaram Jesus, agora estavam sendo atraídos para este homem como se ele fosse seu salvador. Eles não perceberam que estavam caminhando para uma armadilha que os apertaria até que a fuga fosse impossível. Jesus ficou ao meu lado novamente, sua expressão cheia de tristeza. Isso é o que vem depois, ele disse. O mundo abraçará as trevas, pensando que é luz. Eles seguirão um homem em vez de Deus, e muitos perecerão porque não amam a verdade. Mas também haverá aqueles que, em a dor deles, se voltará para mim, mesmo nestes dias sombrios. Virei-me para ele, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Por que você me mostrou isso? Por que eu falhei com você. Nunca acreditei quando tive a chance. Seus olhos encontraram os meus e neles vi justiça e misericórdia. Porque eu te amo, Amina, e eu os amo. Não quero que ninguém pereça. Você recebeu esse vislumbre para que pudesse falar, para que pudesse avisar, para que outros acreditassem antes que fosse tarde demais. Caí de joelhos diante dele, dominada por suas palavras. Meu coração doía de arrependimento. Durante toda a minha vida, tive medo. Medo do que minha família diria, medo de perder tudo se me voltasse para ele. Mas agora percebi que aquilo a que eu estava me apegando não valia nada comparado à eternidade que quase perdi. A visão ficou turva e de repente eu estava caindo como se estivesse sendo puxada para trás no tempo. O caos do mundo, a luz de sua presença, o som da trombeta. Tudo passou rápido por mim até que eu bati de volta em meu corpo. Meu peito arfava e eu ofeguei como se estivesse me afogando e finalmente tivesse rompido a superfície. Meu quarto estava silencioso. A tempestade lá fora tinha passado. Eu estava viva. Caí da cama no chão, soluçando, incapaz de conter a torrente de lágrimas. Pela primeira vez, invoquei seu nome, não com dúvida, nem com medo, mas com fé. Jesus, clamei, perdoa-me, eu creio. Salva-me. E quando essas palavras saíram dos meus lábios, uma paz como eu nunca tinha conhecido tomou conta de mim. O peso se dissipou. O medo se foi. Meu coração não estava mais vazio. Eu soube naquele momento que ele tinha me ouvido, que ele tinha me recebido, que eu era dele. Compartilho isso agora com as mãos trêmulas e o coração partido porque vi o que está por vir. Vi o arrebatamento acontecer em 23 de setembro. Vi o mundo depois e não posso ficar em silêncio. Se você está ouvindo minha história, não é tarde demais para você. Não espere como eu esperei. Não endureça seu coração com medo ou orgulho. Jesus é real. Ele está vivo. Ele voltará e somente aqueles que pertencem a ele o ouvirão. Seja levado. Foi-me dada esta oportunidade de retornar para que vocês pudessem ouvir a verdade através de mim. E agora eu imploro com tudo o que há em mim. Creiam, arrependam-se, invoquem o nome dele enquanto ainda há tempo. Porque o que eu vi não está mais longe. A trombeta soará e a pergunta é: vocês estarão prontos?